Olá, bom dia a todos que estão acompanhando a programação da TV Legislativa. Nós estamos falando agora ao vivo do plenário da Câmara Municipal de Cubatão, onde daqui a pouco terá início a audiência pública da Lei de Responsabilidade Fiscal referente ao primeiro quadrimestre de 2018. O presidente da Comissão de Finanças Permanentes aqui da Câmara Municipal de Cubatão é o vereador Toninho Vieira, que irá presidir esta audiência pública que começa daqui a pouco aqui no plenário da Câmara Municipal de Cubatão. Aguardem. Bom dia a todos. Declaro aberta a presente audiência pública em cumprimento ao disposto no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Neste momento, convido o vereador Antônio Vieira da Silva a assumir a presidência da mesa, que é presidente da Comissão Permanente de Finanças desta Casa. Bom dia a todos. Convido o vereador Márcio Silva Nascimento, membro da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, para compor a mesa. Justifica a ausência do vereador Sérgio Augusto Santana, vice-presidente da referida comissão, por motivo de ordem pessoal. Convido ainda para compor a mesa o senhor Genaldo Antônio dos Santos, secretário municipal de Finanças, substituto, e o servidor dessa casa, Douglas Lisboa Nogueira, chefe da Divisão de Contabilidade e Finanças. Dando início aos trabalhos desta audiência, convido o representante do Poder Executivo, o senhor Genaldo Antônio dos Santos, secretário municipal de Finanças, substituto, para a demonstração de avaliação do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2018, que engloba os meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2018. Bom dia a todos. Quero cumprimentar inicialmente o presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, o vereador Toninho Vieira, também participantes da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, o vereador Marcinho, o representante da Câmara, Douglas. Quero cumprimentar também os nobres vereadores presentes, Ivan, presidente da Casa, Rodrigo Alemão, e o vereador Lalá. Quero cumprimentar também e agradecer inicialmente a colaboração do pessoal de finanças, a nossa diretora de finanças, Roseli, que está ali presente, e a nossa contadora, Eliésia, que está aqui também nos ajudando nessa apresentação. Bom dia a todos, a população de Cubatão, todos os munícipes aqui presentes, e aqui está ouvindo aqui a transmissão da TV Câmara. Presidente, inicialmente só dar alguns comentários com relação à importância da gestão, da transparência da gestão pública, com relação às metas fiscais e à execução do orçamento com base na lei que foi aprovada no ano passado, na LOA, que foi aprovada no ano passado. Em cumprimento também à questão, parágrafo 4 do artigo 9º da lei fiscal, da LRF, e com base os elementos que vão ser aqui mostrados, os quadros que vão ser mostrados aqui em termos de finanças públicas, basicamente o alicerce que nos orientou é a Lei 4.320/64,
que nos orientou na condução dessa apresentação. Pode passar, Ilhéus, por favor. Inicialmente, como apresenta aqui no quadro, a nossa receita orçada é aprovada na LOA, dá um bruto de 989.161.523. E aí, nessa receita orçada, você tem que deduzir aquela conta retificadora, que é do Fundeb, que é justamente o que se retém com base no que é transferido em termos de ICMS. Nós deduzimos do orçamento, então temos uma receita líquida, que foi aprovada no ano passado, de 899 milhões. Da receita orçada, estimada, nós realizamos até 30 de abril de 2018, está ali demonstrado 344 milhões. Deduz o Fundeb, ali nós temos uma receita líquida até final de abril, na ordem de 315 milhões. Só quero fazer só um parâmetro nisso aí, porque se a gente fizer uma continha simples, e multiplicando, se nós temos 3 quadrimestres, nós multiplicarmos por 3, provavelmente nessa continha básica nós estaríamos atingindo com sobra a receita orçada em 989 milhões e passando por mais de 1 bilhão. Só que essa conta não pode ser feita desse jeito. Por quê? Porque nós temos uma situação atípica em Cubatão com relação aos primeiros meses de arrecadação, sobretudo com relação ao IPTU. Porque como a gente tem o benefício do pagamento à vista dos descontos de 5%, basicamente, os grandes contribuintes aproveitam esse benefício e, no começo do ano, basicamente em janeiro, já participam, já pagam o seu IPTU, e aí reforça bastante a receita arrecadada até final de abril. O que quer dizer o seguinte, que esse comportamento não vai se realizar ao longo do ano, então essa conta a gente só vai conseguir fechar mesmo no final do exercício. Porque, para exemplificar isso, em janeiro a gente arrecadou de IPTU predial e territorial quase 70 milhões, de um orçamento previsto de 100 milhões. Então, assim, basicamente o IPTU foi pago em janeiro, né? Fica no restante, por mês, a gente arrecada por mês de IPTU algo em torno de 3 milhões de reais. Então, assim, provavelmente esse desempenho extremamente favorável da receita líquida, bruta ali, talvez não se comporte. Depende das variáveis econômicas. Pode passar, Elias. Aí a gente falou da receita orçada, né? Agora a gente vai dizer o seguinte, aonde nós vamos gastar esses recursos, vamos comprometer esses recursos ao longo do exercício. Aí é o que nós chamamos de despesa orçamentária. Tá lá, vamos investir na prefeitura, com os compromissos do Poder Executivo, 788 milhões, as transferências para câmaras, que são do Odécimo, 44 milhões, transferência para a CMT, para manter a CMT, 18 milhões, Fundo de Previdência, transferência também de 48 milhões, e as contas retificadoras, que é aquela conta do Fundeb, que entra o recurso, deduz do recurso do Fundeb e depois retorna para a prefeitura. Geralmente essa conta é desfavorável para Cubatão, porque a gente tem uma receita favorável de ICMS, em contrapartida a gente tem uma rede escolar pequena, assim, a gente contribui mais para o fundo do que recebe de retorno do Fundeb. Então, por isso que a gente tem essa conta retificadora, que dá um total da receita que está orçada lá de 989 milhões. Aí, a gente está falando aqui da execução do orçamento, né? Que é o importante, você não gastar mais do que você arrecada. Isso a parte mais importante da gestão pública. Você não pode se comprometer se você não tem a contrapartida financeira. Então, assim, a despesa orçada da prefeitura total do ano, do Poder Executivo, 788 milhões. E o que foi realizado na prefeitura, né? Foi realizado 269 milhões, então são empenhadas 269 milhões, ou seja, os compromissos, prestação de serviços, arrecadação de bens, foi empenhado, a cada pasta fez os seus pedidos, a prefeitura fez as suas requisições, a Secretaria de Finanças fez o seu empenho na Secretaria de Finanças, e aí foi empenhado 269
269 milhões até final de abril de 2018. E aí vem aquela questão que todo mundo fica atento, que é um item extremamente importante para o gestor, que tem comprometido muitos municípios, que é justamente essa questão com gasto com pessoal. E aí tem as questões, né, que envolve toda a comunidade, envolve o serviço público, envolve o servidor público. E aí o gestor precisa ter responsabilidade em realmente não gastar aquilo que está a mais previsto na LRF, respeitando sempre aquele limite prudencial de 51,3%. Então, no primeiro quadrimestre de 2018, a gente teve um gasto, a receita corrente líquida foi de 968 milhões. Né? Receita corrente líquida, 968 milhões. Essa receita é de abril e os últimos 11 meses para trás. Você computa, você soma e deu esse valor de receita corrente líquida. Nós gastamos com o pessoal, nesses últimos 12 meses, gastamos 471 milhões, representando um índice de folha, gasto com folha de 48,65% em 30 de abril de 2018. Você percebe que o último quadrimestre de 2017, a gente tinha uma receita corrente líquida menor e tinha um gasto com o pessoal maior. Ou seja, ultrapassou o limite prudencial. Então, teve um esforço grande da gestão para se adequar à legislação, porque tem as penalidades, e aí hoje, nesse quadrimestre, a gente conseguiu uma boa gestão e o índice com gasto com folha ficou abaixo do limite prudencial. E aí também tem aquela questão, outro índice que é muito importante e é uma obrigação do Executivo de cumprir o que diz a legislação com relação com gasto mínimo com educação. A educação mudou o critério, agora essa demonstração tem que ser trimestral, e aí a gente demonstra que no primeiro trimestre de 2018, nós tivemos uma receita específica na saúde de 229 milhões, teve uma despesa de 48 milhões, e o índice com o ensino ficou um pouco abaixo do limite legal de 25%, que é o limite mínimo de gasto com educação. Hoje a gente está em 21,13%, já deu um alerta ao Executivo, à Secretaria de Educação, para que possa verificar essa situação e nos próximos quadrimestres possa fazer os ajustes necessários, o investimento necessário para que a gente possa atingir o índice mínimo de 25%. Nos outros quadrimestres a gente está um percentual acima do limite mínimo prudencial, mas nesse trimestre agora o gasto com ensino ficou um pouco abaixo do limite legal. Já no caso da saúde, a gente percebe que há a despesa com o pessoal ficou acima do mínimo necessário, que é de 15%, a receita foi de 269 milhões, veja que na saúde a demonstração é quadrimestral. É diferente da saúde, a educação tem que ser trimestral. Né? Só que a saúde permanece com a administração quadrimestral, uma receita de 269 milhões, uma despesa de 41 milhões, representando 15,27%. Nesse campo, a gente está ali bem no limitezinho necessário, um gasto com saúde, ou seja, já foi também alertado a Secretaria para que possa estar atento a essa questão, que possa fazer gestões para que esse limite não fique tão apertadinho como está hoje, de 15,27%. Restos a pagar. Restos a pagar é uma questão bem complexa que envolve todo o gestor, que justamente são aquelas despesas que são empenhadas e que não são pagas, né? Questões, o serviço não foi prestado, o bem não foi entregue, houve uma questão, mas aí cada pasta vai dizer exatamente o que aconteceu, porque que empenhou aquele recurso e não houve a despesa correspondente. Não se concretizou, a gente chama de não se liquidou, né? Quando você liquida uma despesa, você liquida um empenho, significa o seguinte, que o serviço foi entregue, foi atestado, e o bem foi entregue e foi atestado. A partir do momento, naquele momento, o prestador ele fez a sua parte, agora cabe à prefeitura fazer a parte dela em fazer o pagamento. Quando está nesse caso de restos a pagar, foram justamente situações que foram empenhadas, mas não houve o pagamento. Né?
E aí, no final do exercício, você tem que, cada pasta vai fazer o seu levantamento dos seus empenhos, e o seguinte: isso aqui não foi entregue, esse serviço não foi prestado, eu solicito cancelamento. Isso é um trabalho que tem que ser muito bem feito, muito bem, bem minucioso, com muita responsabilidade. E esse ano, até abril desse ano, nós já cancelamos 14 milhões de restos a pagar, né? E do que foi apurado em 1 de 1 de 2018, nós pagamos até agora 47 milhões de restos a pagar. Foram liquidados, processados, e nós pagamos. Tem um saldo remanescente de 212 milhões de restos a pagar. Esse restos a pagar, pessoal, vem se arrastando desde 2008. Né? São restos que vão se acumulando e vem se arrastando desde 2008, e hoje nós temos um montante de 212 milhões de restos a pagar. Tem as transferências financeiras, como nós já falamos lá na frente, são os compromissos do governo com relação à receita orçada para a manutenção da Câmara, previsto 44 milhões, já foi efetivamente repassado para a Câmara até 30 de abril de 2018, 14 milhões e 913 mil. Para a CMT, de 18 milhões orçados, já foi repassado 6 milhões, né? O Fundo de Previdência, que tem uma previsão orçamentária de 48 milhões, nós já repassamos 21 milhões, 449, 264, 85. No total de 110 milhões orçado no orçamento, nós já repassamos efetivamente, até 30 de abril de 2018, nós já repassamos 42 milhões. Débito de tesouraria. Basicamente, são aqueles empréstimos consignados que os servidores têm. Então, nós fazemos as retenções do pagamento do servidor, e aí nós repassamos para as instituições financeiras naquelas em que o servidor fez os seus consignados. Então, nessa data de final de abril, a gente tinha débito de tesouraria 23 milhões, e os depósitos de diversas origens, que são aquelas calções dos contratos, são aqueles valores que são retidos para dar garantia ao poder público, e que são recursos que não são da prefeitura, né? São recursos que são de terceiros, e a gente vai repassando na medida que o contrato vai se encerrando, ele cumpriu suas obrigações, a gente vai repassando as calções também, que acabou o contrato, a gente também vai verificando a perfeita execução dos contratos, a gente vai devolvendo esses recursos. Por isso que nós chamamos, em termos de contabilidade pública, esses recursos entram no nosso balanço como débitos de tesouraria. Aí tem aqueles grandes, né, aqueles temas que são debatidos ao longo de muitos anos e que, de certa forma, vem prejudicando muito a prefeitura, vem prejudicando muito a nossa comunidade, em termos de limitação de investimento do poder público. E aí nós temos o empréstimo que tem com a Caixa de Previdência. O saldo, em 1 de 1 de 2018, a gente tinha uma dívida em relação ao empréstimo da Caixa de Previdência de 57 milhões, como está aí. Nós amortizamos, pagamos efetivamente desse valor devido 1 milhão e 411, e pagamos também de juros e atualização mais 1 milhão. Nós temos de um saldo de 57 milhões, hoje nós devemos, em abril, ainda 55 milhões da Caixa de Previdência, do empréstimo. São acordos de parcelamento com fixação de débitos previdenciários. A Lei 3547 de 2012, através dessa lei, a gente levantou esses débitos com a Previdência, e agora, até o dia 30 de abril, a gente acabou quitando esse débito com a Previdência, pagando esses 5 milhões. Hoje não está quitado essa questão das confissões de débitos previdenciários, está quitado. Aí está a questão que eu falei para você sobre aquilo que aconteceu lá atrás, 10, 20 anos atrás, que ainda compromete muito as finanças públicas, e que prejudicam os investimentos, prejudicam as ações de governo. E hoje nós temos um saldo de precatório, que começou o ano 2018, um saldo precatório de 409 milhões de reais. E em 2010, através do decreto 9505, ficou estabelecido que
desse débito precatório, a prefeitura teria um compromisso mensal de pagamento de 3,39% da receita corrente líquida. Ou seja, até 30 de abril, nós já pagamos para efeito de precatório aquela cifra de 10.786.305,14. Esse recurso, como todos sabem, a gente não faz a gestão mais na prefeitura. Esse recurso é encaminhado, transferido para o Tribunal de Justiça, e lá, com base na relação dos precatórios, as ordens cronológicas e o valor dos precatórios, o tribunal vai fazendo os repasses dos pagamentos. A prefeitura não paga mais precatório aqui. Com base nesse decreto, a gente compromete a nossa receita corrente líquida em 3,39% e repassamos para o tribunal. Eu me lembro que esses dias agora a gente estava na programação financeira de passar para o tribunal, eu acho que 3.200.000 e pouco, não sei se é esse o valor, a Roseli está aí, pode até me ajudar. Eu acho que a gente está comprometido agora a pagar para o tribunal 3.200.000 e poucos reais para o Tribunal de Justiça e para atender a questão dos precatórios. Do total de 409 milhões apurado no começo do ano, nós pagamos até 30 de abril 10 milhões de precatórios. Aí são outras dívidas, né? Porque a parte pública nós temos as dívidas flutuantes e as dívidas fundadas. E aí, restos a pagar, débitos de tesouraria, outras situações são, chamamos de os parcelamentos que a gente faz no exercício, nós costumamos chamar de dívidas flutuantes. As dívidas fundadas, as consolidadas, nós temos as dívidas Sabesp, tem um parcelamento da Sabesp, que hoje nós temos a dívida de 3 milhões na Sabesp e temos um parcelamento em execução. Fornecedores, nós temos 119 mil de dívida de fornecedor. Está lá na prefeitura, vem de muitos anos já, e a gente precisa apurar, verificar, levantar todos os processos. Por que conta essas dívidas de fornecedores ainda, né? O serviço foi entregue, o serviço foi prestado, está lá, ninguém vai cobrar a prefeitura, ninguém sabe quem é que. A gente precisa fazer um levantamento minucioso para identificar quem são os fornecedores, por que não reclamaram essa dívida. Ela vem se acumulando ao longo dos últimos anos. A gente lança, porque tem que lançar, a obrigação contábil, é um compromisso da prefeitura assumido, mas que não sei o que aconteceu, está lá, consta no nosso balanço. Nós temos uma dívida que foi consolidada, que foi atestada pelo Executivo com a ProSaúde, aquele gestor do nosso hospital, que hoje está contabilizado na casa de 11 milhões de reais, que hoje não existe nenhuma tratativa, nada de acordo de parcelamento, não existe nada. Existe a contabilidade dessa dívida com a ProSaúde de 11 milhões de reais, que foi anteriormente atestada pelo Executivo. E tem essa dívida com Sabesp, com PASEP. No começo da gestão, prefeito Ademário, eu tratei desse assunto pessoalmente. Nós fomos até a Receita Federal e nós tínhamos alguns acordos de parcelamento atrasados. Para você ter ideia, a gente tinha um vencimento em agosto de PASEP e estava vencido há 3 meses. Por conta disso, a gente estava com o FPM retido na casa de 8 milhões, vereador. 8 milhões retido de PASEP, de FPM, não podia fazer o repasse, porque esse acordo que foi feito lá atrás, em 2016, estava vencido 3 meses. E a gente teve que ir lá na Receita Federal fazer um novo acordo, juntar a dívida todinha. Eu sei que nesse ano a gente apurou tudo, a gente devia mais de 10 milhões de PASEP na Receita Federal. Nós fizemos um acordo, consolidamos as dívidas que estavam ainda vencidas aqui, e o parcelamento chegou a 10 milhões e pouco, nós pagamos 10% desse valor e pagamos as parcelas mensais em 2017 e hoje, dos 10 milhões e pouco que a gente reparcelou junto à Receita Federal, hoje nós temos um saldo do PASEP de 6.792.000 reais. Então, assim, esse é um demonstrativo assim, bem objetivo das finanças do município, né, dos compromissos, respeitando o que preconiza a lei de responsabilidade fiscal, seu parágrafo 4º, artigo 9º, e com base nos levantamentos na Lei 4.320/64, que é a lei que regula a gestão orçamentária, financeira, patrimonial
da Prefeitura, e com base na transparência que deve sempre orientar a gestão pública, estamos aqui cumprindo a obrigação legal de apresentar o primeiro quadrimestre do exercício de 2018. Era isso por enquanto, estamos à disposição para qualquer dúvida, algum questionamento, a gente está à disposição. Obrigado, secretário. Convido agora o servidor Douglas Lisboa Nogueira, chefe da Divisão de Contabilidade e Finanças, para proceder à avaliação do cumprimento das metas fiscais previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, no tocante das despesas com pessoal na forma prevista na linha A do inciso 3º do artigo 20. Bom, dando continuidade, passamos a apresentar os números referentes à gestão orçamentária e financeira desta casa. Execução orçamentária, a nossa dotação inicial e que não sofreu modificação, não teve suplementação, se manteve em 44.739.000. No exercício, foram empenhados 40.273.471,71 reais e foram liquidados 11.480.206,47 reais, restando ainda a empenhar 4.465.528,29 reais. Restos a pagar. Foram inscritos em 31 de dezembro de 2017, processados 12.012 reais e 23 centavos, não processados 1.630.039 reais e 14 centavos, foram pagos no período 562.141 reais e 6 centavos, restando ainda a pagar 1.069.910 reais e 31 centavos. A disponibilidade financeira desta casa ficou de um saldo orçamentário de R$ 3.432.793,53 reais, os restos a pagar de R$ 1.069.910 reais e 31 centavos e depósito diversos R$ 106.401 reais e 75 centavos, dando uma disponibilidade financeira total de R$ 4.609.105 reais e 59 centavos. Pessoal, despesa com pessoal. No exercício anterior, por uma receita corrente líquida de R$ 941.507.116,92 reais, esta casa gastou um total de R$ 28.966.071,55 reais, que representava 3,08% da receita corrente líquida. Nesse primeiro quadrimestre, por uma receita corrente líquida de R$ 968.838.122,52 reais, o Legislativo gastou R$ 28.852,08 reais, representando 2,89% da receita corrente líquida. Para um limite prudencial de R$ 55.223.772,98 reais, que representariam 5,70% da RCL. E para um limite legal de R$ 58.130.287,35 reais, que seriam 6%
o qual seria o limite de despesa com pessoal do Legislativo. Como vocês podem observar, houve uma redução, tanto em termos absoluto como em termo relativo, que a gente pode responsabilizar basicamente em 3 coisas: na política salarial do município, em questão de aposentadorias e no falecimento de um colega. Então, isso tende a até ser reposto a que haja uma redução paulatina do nossa despesa com pessoal. Era só o que eu tinha a apresentar. Obrigado, Douglas. Dando prosseguimento, franqueio a palavra para os vereadores que desejam fazer uso. Vereador Rodrigo. Gente, eu quero agradecer a presença aqui do vereador Ricardo Queixão, o vereador Lalá, o vereador Rodrigo, nosso presidente, o vereador Ivan Edelbrando, o vereador Wilson Pio. Obrigado pela presença. Bom, mais uma vez, bom dia. A pergunta para o secretário, Genaldo. Específico em relação à Sabesp, o senhor conseguiria dizer qual que é a dívida, o valor total da dívida da Prefeitura frente à Sabesp, apresentada até este momento? Que foi colocado o valor parcial efetuado até o primeiro quadrimestre de pagamento, o valor total da dívida. Presidente, a informação que eu tenho hoje, por hora, é com relação apenas a esse quadrimestre. Eu não saberia dizer efetivamente o valor total dessa dívida, mas poderei, em tempo hábil, te repassar esse valor concreto. Mas hoje o que eu tenho levantado, me preparei para apresentar, só com relação a esse primeiro quadrimestre. Perfeito. Eu vou solicitar, então, encaminhar, presidente, que o secretário, por favor, encaminhe à comissão este valor total da dívida, porque tem uma CEI em andamento aqui na casa também, que eu sou relator, e o presidente é o vereador Ivan, que está averiguando essa questão para a renovação ou não do contrato. Então, essa informação é muito importante para estar levando a CEI. Ok. Obrigado. Estou à disposição. Agora, o vereador Ivan. Pergunta. Senhor presidente, quero desejar bom dia aí a todos. Só um comentário a respeito dessa questão, até da importância, né, da gente estar aqui participando da audiência pública, uma vez que, quando as coisas são colocadas claras, esclarecido, né, do jeito que está sendo aqui, eu entendo que seria bom o secretário Genaldo justamente arrumar um jeito de depois dar visibilidade também, né? Porque muitas vezes a gente recebe críticas, muitas críticas e acha que as dívidas são deste governo, né? Como o amigo colocou, Vossa Senhoria colocou aqui a questão até de dívidas ainda da Pró-Saúde, né? Da questão dos precatórios também, na casa de mais de 10 milhões em dívidas. Então, eu acho importante nessa questão, esta audiência pública, mas não poderia deixar aqui de tecer esse comentário e também fazer a solicitação ao qual o vereador Rodrigo aqui externou de solicitar, né, o envio para esta casa do quantitativo total da dívida com a Sabesp, até porque estamos em vias aí de renovação, né, de uma possível renovação de contrato, e a ideia é justamente isso. É claro também que nessa contrapartida consiga o município ganhar também alguma coisa, né, de positivo, não só dívida. Né, porque a Sabesp, a gente sempre fala aqui, é uma empresa que faz a captação de água, a gente sabe também que é uma questão metropolitana, mas é de suma importância a gente discutir esse assunto e sabendo deste valor na totalidade para a gente tentar também colocar isso num possível até acordo, né, depois de abate, de dívida, eu não sei o que der para fazer, mas que tentar fazer alguma coisa. Mas eu queria parabenizar Vossa Senhoria, a sua equipe também, o nosso amigo Douglas aí, que cuida também aqui, né, da parte das informações aqui contábeis da nossa casa. Então é isso. Parabenizar
pela transparência, parabenizar também ao governo Ademário, que tem feito, né, o impossível aí para tentar acertar a casa. Porque colocar a casa em ordem, quando você pega a casa já arrumada, é mais fácil de se administrar, né? Agora, quando você pega a casa totalmente bagunçada, principalmente na questão financeira, aí é que você conhece um bom gestor. Então, parabéns para todos, tanto a você também como o secretário Maurício e a toda a equipe. Vereador Rodrigo. Secretário, uma questão me preocupou na apresentação, referente aos investimentos na educação no primeiro trimestre de 2018, que ficaram abaixo da meta. Foram colocados 21,13%, sendo que o mínimo seria 25%, que o ano passado foi atingido esse patamar. E o senhor falou que foram realizados questionamentos, enviados orientações à SEDUC para os ajustes que serão realizados a partir dali. O senhor tem essa documentação que foi enviada à SEDUC? Como é que está? Foi formalizado isso? Como é que está isso, essa questão do mínimo a ser atingido pela SEDUC, que não foi? Essa é uma preocupação que eu tive aqui e anotei, que eu gostaria de esclarecer isso melhor. Perfeito. Obrigado, vereador Ivan, pela consideração, as palavras. Cumprimentar também o vereador Pio, que chegou agora, e o vereador Queixão, palmeirense aqui. Bem, vereador, como o relatório do primeiro quadrimestre foi entregue à Câmara apenas uma semana, foi finalizado pela EGE, nossa equipe até uma semana, a gente ainda não formalizou oficialmente essa questão à Secretaria de Educação. Fizemos uma reunião, eu conversei com o Pedrinho, conversei com o prefeito, e nós já alertamos, mas apenas o alerta com base no que foi nos apresentado, mas vamos fazer isso oficialmente, encaminhar isso para a Secretaria de Educação, para que tome conhecimento e que comece a tomar as providências necessárias, para que possa se adequar no próximo quadrimestre, que a gente vir apresentar aqui, já esteja sanada essa questão do limite mínimo necessário com gasto com educação. Então, já está registrado aqui, nós vamos fazer oficialmente. Eu quero aproveitar também, com base na fala do vereador Ivan, com relação à transparência, e tem que ser assim, né? Nosso governo tem pautado pela transparência, tanto é que nós fomos surpreendidos, e aí a gente não é ficar olhando para trás para justificar algo no momento ou para o futuro, mas assim, mostrar, por conta da transparência que tem que ser o poder público, de que ações no passado, às vezes, inviabilizam questões do presente. Nós fomos surpreendidos recentemente, agora, nós vamos fazer uma reunião com o pessoal do planejamento, com um precatório da Vila dos Pescadores. A gente recebeu notificação do Ministério Público recentemente e temos um prazo para responder e temos que, olha só a situação, novos vereadores e população em geral. Foi feito um TAC em 2009 na Vila dos Pescadores, nas condições para o poder público atuar naquele bairro. E aí esse TAC não foi respeitado. E aí gerou um precatório, sabe quanto? De 25 milhões de reais. Né? Ou seja, e se a prefeitura não se movimentar urgentemente, nós já estamos tratando desse assunto, fomos informados ontem, chamei a minha diretora de finanças, e vamos fazer reunião agora na semana que vem, urgente, com o planejamento, porque se a gente não fizer um acordo com o MP, isso virá precatório, se a gente não tiver recurso financeiro, sofremos o risco de ser sequestrado, esse recurso vai para um fundo lá do MP. Se a gente fizer um acordo, tiver condições orçamentárias e financeiras de fazer um acordo, de parcelar essa dívida em 5 anos, por exemplo, esse recurso que a gente fizer acordo, ele sabe para onde ele vai? Ele vai para o Fundo Municipal de Habitação. Ou seja, sai do cofre público, mas vai para o Fundo de Habitação para ser usado especificamente e majoritariamente na Vila dos Pescadores. Se a gente não correr para fazer esse acordo com a MP, são os precatórios, a gente vai ser sequestrado, ou a gente vai ter o valor tendo que pagar para o precatório, e ele vai para um fundo do Estado, como vai ser utilizado em outro lugar, de outro jeito. A gente tem que correr para garantir, fazer logo esse acordo, para que esse compromisso do governo possa ser comportado dentro do orçamento, comportado dentro de finanças, e quando a gente começar a pagar essas parcelas, de acordo com a nossa capacidade orçamentária e financeira, esse recurso vá para o nosso fundo de habitação, que vai ser utilizado
majoritariamente, necessariamente, na vida dos pescadores. Olha a responsabilidade, deu um precatório de 25 milhões. A gente ficou sabendo disso só apenas ontem. Então, assim, quando a gente fala de precatório 409 milhões, quando a gente fala de dívida com Caixa de Previdência, quando a gente fala de dívida do PASEP, são coisas que, por questões de responsabilidade, não foram feitas no passado, que compromete e tem um reflexo diretamente no momento atual e no nosso futuro também. Então, assim, é importante a transparência, vereador. Importante, esse assunto é novo, é novinho, esse assunto. Surgiu ontem. Então, assim, e o comunidade tem que tomar conhecimento do que está acontecendo. Porque é o seguinte, na hora que a gente aperta o cinto, a gente tem que dizer o seguinte, ó, o recurso está indo para o precatório, está indo para a Caixa de Previdência, está indo para as questões que não foram tratadas com responsabilidade no passado, que reflete hoje e no futuro também. Eu, até a título, ilustrando a sua fala, a importância, né? Porque você vê que é uma dívida nova, uma dívida que surge do momento que menos se espera, e assim, se não toma o partido, se não agiliza, com certeza é mais um prejuízo para o erário, né? Como hoje você arrumar uma dívida numa monta de 25 milhões por um TAC, um acordo não cumprido, aí como você mesmo aqui acabou de pontuar, não tem como a gente também falar do presente, né, e também planejar um futuro sem também olhar o passado, né? Porque eu acho que é muito importante, e é justamente isso que a gente tem falado aqui, principalmente na questão das defesas, quando a gente faz as defesas, é porque parece que é uma fábula de dinheiro que só entra, que já está sobrando, mas, na verdade, quantas são as coisas a serem pagas, né? E o governo responsável é isso, ele não dá jeitinho e não empurra com a barriga, ele honra para poder até liberar certidões, que foi uma das coisas que a gente falou muito aqui, porque você deixa, isso eu vivi, né, no governo, na legislatura passada, de a gente conseguir captar algum tipo de emenda e essa emenda voltar, até por conta de não ter uma certidão aqui, né, equalizada. Infelizmente é isso, mas mais uma vez, parabéns aí por essa ação pontual e não deixar o nosso município tomar outro prejuízo com essa monta de mais 25 milhões aí de preju, né, acumulado. Então, parabéns e boa sorte aí. Obrigado. Vereador Rodrigo. Claro, ano passado foi anunciado pela Prefeitura que teríamos quase 1 bilhão de débitos inscritos na dívida ativa de contribuintes no geral. E até motivando a quitação e regularização desses contribuintes junto ao fisco, foi praticamente em 6 meses do ano aberto o refis. E me parece que não teve um grande êxito na arrecadação. Então a pergunta que eu faço é se neste ano, já estamos aí iniciando já a parte do segundo semestre, já passando, se vai ter a intenção de se abrir um refis novo para a população quitar seus débitos e se tem um encaminhamento nesse sentido já. Bom, o refis do ano passado, a gente mandou para a Câmara o projeto, vocês autorizaram o projeto, você autorizou o projeto e permitindo o governo uma renovação por igual período, e foi feito isso. Então, tanto é que o refis ele ultrapassou do ano passado para esse ano aqui. Existe uma demanda importante na cidade desejando novamente o refis. Nós, por conta disso, tem um mês e pouco, eu estou como secretário de substituto, mas eu sou diretor de Receita, eu sou também da Casa, concursado, sou agente fiscal de tributos, então nós já iniciamos estudos para um novo refis a pedido do prefeito. Já está bem adiantado, vereador, já está na Procuradoria-Geral, já na parte da CPF, com a doutora Ivana, a doutora Nádia, já está praticamente pronto, né, a minuta final, vai voltar para Finanças para a gente verificar se aquilo que a gente pediu está sendo atendido e fazer algum ajuste, e provavelmente, não vou dizer assim um mês, não sei, mas está sendo bem adiantado e é vontade do prefeito também que se redite um novo refis. Tá bom? Alguém? Algum vereador? Vereador Massinho. Uma dúvida que nós temos referente à dívida, quando se trata da Caixa de Previdência, que está dizendo, Genaldo, está dizendo que a dívida é de 57.184.000
R$ 1.496,37. Foi amortizado até 30 de 4 de 2018 a quantia de R$ 1.411.962,88. Existe aí uma pendência de 55 milhões. O que a Secretaria de Finanças, qual a programação, a organização que a Secretaria de Finanças ela tem referente à Caixa de Previdência? Porque pelo montante que nós temos, o valor é pequeno, né? Que nós estamos vendo essa quantia de repasse aqui de 1 milhão. Né? Existe uma organização da Secretaria de Finanças para que a gente alcance esse valor que ainda existe de 55, até porque nós temos observado que a Prefeitura, ela parece que contratou uma empresa para fazer todo um trabalho de organização na Caixa de Previdência, para a gente poder sanar o problema. Mas eu queria saber, assim, a organização da Secretaria de Finanças referente a essa dívida existente, que é um empréstimo junto à Caixa de Previdência, e que até o momento foi repassado 1.411.000. Vereador, é importante a gente tratar desse assunto, porque a gente está falando do futuro do funcionalismo, né? A questão da aposentar e ter tranquilidade. Essa dívida refere-se apenas àquele empréstimo que foi feito lá muitos anos atrás, por ex-prefeitos, e que já foi maior, hoje está nessa casa aqui. Finanças tem feito gestões assim, proativas junto com o representante da Caixa em relação para sanear várias questões da Caixa, repasses patronais que não foram repassados, dívidas da parte patronal e com relação também a essa questão do empréstimo. A gente tem feito uma gestão, assim, a nossa diretoria de finanças tem atuado firmemente nessa questão. Basicamente, é como se tivesse uma salinha lá da Caixa de Previdência lá em finanças. Quase todo dia a Elânia, que representa lá a Caixa, lá, que cuida dessa parte contábil, está reunida com a Roseli para tratar basicamente esses assuntos da Caixa de Previdência. Então, assim, a gente tem feito um esforço muito grande para honrar o nosso compromisso, só que a gente tem um limite, né? Um limite que representa a questão da nossa arrecadação, que ela tem se mantido, ela não tem crescido muito a nossa arrecadação, ela tem se consolidado de forma estável. Se você pegar o nosso orçamento, o que está previsto e o que entra, basicamente se repete de um ano para o outro, varia um pouquinho, mas se você levar em consideração a inflação, por exemplo, a gente tem crescido, nosso orçamento abaixo da inflação. Então, assim, aí vai apertando o cinto. Você tem os compromissos elencados, com gasto com o pessoal, os limites prudenciais que têm que ser obedecidos. Então, a gente tem que fazer um esforço muito grande financeiro para que a gente possa atender às questões legais do dia a dia do governo e também às dívidas herdadas. Então, existe realmente uma proporção muito grande de finanças da nossa equipe para fazer um trabalho de saneamento dessas dívidas, né? Repito, já foi maior no passado, hoje a gente está conseguindo, porque antigamente a gente nem amortizava, a gente só pagava juros, hoje a gente está conseguindo já amortizar, então há um esforço, um compromisso para fazer isso, esse tipo de ação. Só para dar uma reforçada, porque acabei esquecendo, porque o importante para a execução orçamentária e para atender o quadrimestre é mostrar que o que você está empenhando, o que você se compromete a gastar, não está superando o que você está arrecadando. Então, no quadro, a gente apresentou que foi empenhado 269 milhões e a gente arrecadou receita líquida de 315 milhões, ou seja, do ponto de vista de execução orçamentária, a pessoa está caminhando bem. A gente não está empenhando mais do que a gente está arrecadando. A gente empenhou 269 milhões, a gente arrecadou receita líquida de 315 milhões, então está bem equilibrado. Algum vereador? Senador, eu quero aproveitar também, não posso deixar de pelo menos. A transferência financeira do Fundo da Previdência dos servidores, até dia 30 do 4, foram feitas 21 milhões e 500 aqui, né? Nós temos aí 48 milhões para metas. O governo vai cumprir essa meta para as 3 massas, conforme está aqui no relatório de vocês? Essa é a ideia do governo, cumprir o que está aqui. Em cima da... Desculpa, eu poderia ter feito antes. Em cima do que o vereador Marcinho falou aqui agora, não sei se eu vou estar respondendo ou não.
Esse 1 milhão são as parcelas que está sendo feito no programa do governo, em cima da pergunta do Marcinho, da dívida que nós temos lá com a Caixa de Previdência. Correto? Isso, Mas também do empréstimo, né? também está pagando também, além disso, também está pagando também a título de juros também. Sim. Não é só 1 milhão e pouco, é mais 1 milhão. A parcela É isso mesmo? mais juros e amortização. É isso mesmo. Porque a gente não conseguia fazer nada, só apenas pagava juros. Hoje a gente está pagando juros e amortizando, reduzindo a dívida. Pagando os encargos, né, financeiros que a dívida tem, mais a dívida em si, concretizada. Com relação à questão do FUNPREV, que está consignado 48 milhões, a gente já repassou 21 milhões, nós temos que repassar. Porque se a gente não repassar as massas, né, a gente tem feito um esforço muito grande, porque nós temos um compromisso com as massas, né, principalmente a segunda massa, que ela é deficitária. Porque o governo tem que, para completar o pagamento do aposentado, a gente tem que repassar mais de 6 milhões por mês, sem lastro. A gente tem que repassar. Ou seja, a Caixa precisa da Prefeitura. Infelizmente, o que aconteceu na gestão, nas gestões passadas, em relação à Caixa de Previdência, chegou no momento onde a conta está vindo. E a gente tem que desembolsar todo mês para complementar o pagamento do aposentado mais de 6 milhões de reais. Né? Então, assim, é obrigação do governo pagar essas massas. E até um pouco mais. Então, é compromisso nosso. Obrigado. Gostaria aqui de franquear também as perguntas para os munícipes que desejam a palavra. Quem quer falar alguma coisa, fazer alguma pergunta, os munícipes? Quero registrar também a presença aqui do ex-vereador e presidente dessa casa, Geraldo Guedes. Mais? Quero agradecer aqui o secretário Genaldo pelas colocações que foram feitas aqui, muito obrigado. Agradecer também a sua equipe técnica, que são profissionais de alto calibre, ali que está a Roseli e a Eli, que são pessoas que se dedicam totalmente para tentar manter a situação financeira do governo em equilíbrio. Eu sei que está complicado. Também agradecer o Douglas, amigo aqui da nossa casa, que também deixou bem clara a situação financeira desse quadrimestre aqui para nós. Então, nada mais a declarar, né, Rodrigo? Declaro encerrado esse trabalho em presente audiência. Bom dia a todos, que Deus abençoe vocês todos. Que o Brasil pensa. Terminou agora aqui no plenário da Câmara Municipal de Cubatão a audiência pública da Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu converso agora com o Genaldo Antônio dos Santos, que é o secretário substituto de Finanças, que veio com toda a boa vontade para
prestar esclarecimento ao Poder Legislativo. Essa palavra chamada transparência é a mais importante, Geraldo. Um abraço, bom dia para você. Bom dia a todos, da TV Câmara, todos tá aí nos prestigiando com a audiência. Transparência é o que deve nortear, com certeza, a gestão pública. E por conta dessa transparência, nós estamos aqui cumprindo o que a lei determina e mostrando para a população, mostrando para a Câmara de Vereadores o desempenho, as metas fiscais desse primeiro quadrimestre. Agora, todas as prestações de contas, tudo aquilo que acontece é passado para cá. Alguns vereadores questionam, afinal de contas, é o chamado esclarecimento que o Executivo tem que passar, né, Geraldo? Perfeito, o vereador está cumprindo o seu papel de fiscalizar, de fazer os questionamentos que são importantes para que a população tome conhecimento de que o prefeito, que o Executivo está cumprindo os seus compromissos, está respeitando a questão da responsabilidade pública, sobretudo, assim, não gastando mais do que se arrecada e gastando os recursos públicos, dos impostos, dos tributos, com responsabilidade. Isso é mais importante, gastando com essa responsabilidade, priorizando aqueles investimentos que são para atendimento da população em geral. Esse é o chamado planejamento. Planejamento. E você percebe que a nossa apresentação demonstrou justamente o que nós nos comprometemos em realizar está abaixo do que nós arrecadamos, ou seja, demonstrando, mais uma vez, responsabilidade do gestor público. Um abraço, prazer em vê-lo e bom dia para você. Um abraço a todos, muito obrigado. Muito bem, tem a participação do Geraldo Antônio dos Santos, que é o secretário substituto de Finanças, conversando conosco aqui no término dessa audiência pública da Lei de Responsabilidade Fiscal. O vereador Toninho Vieira também gentilmente vai conversar conosco, ele que é o presidente permanente de Finanças e Orçamento. Geraldo esteve, passou as explicações e mais uma vez eu pergunto ao senhor que essa pergunta é fundamental porque existe o esclarecimento. Convenceu, está satisfeito, muita coisa para resolver, para ser esclarecida. Como é que o vereador viu essa audiência pública? Bom dia, vereador. Bom dia a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a presença dos vereadores na audiência pública, dos munícipes que estavam aí. Deu uma esclarecida sim, mas é o primeiro quadrimestre agora, né? As explicações, foram feitos vários questionamentos por os vereadores, alguns questionamentos convenceram, né? Isso tem que deixar bem claro aí, acho que foi bacana isso aí. A preocupação dos vereadores também é que na educação estão em 21% aí no primeiro quadrimestre, eles estão preocupados porque tem que atingir a meta, o mínimo é 25%. O Geraldo, que é o secretário substituto, deixou claro que vão conseguir sim atingir a meta, né? Também falamos também que uma das perguntas que eu fiz sobre a Caixa de Previdência, né? Sobre os repasses que estão sendo feitos, que tem a meta de chegar aos 48 milhões até o final do ano. Fiz questionamento e falaram que vão chegar a essa meta de fazer os repasses. Isso é muito bom, porque é o que se sustenta, né, o fundo da Caixa de Previdência hoje, nas três massas. Então, acho que esse é o caminho. Essa audiência pública é fundamental para que os munícipes, os vereadores, a sociedade em si, ele fique ciente como é que está a situação financeira da cidade. Agora, vereador, o Geraldo, que é o secretário substituto de Finanças, falou uma coisa que talvez tenha pegado algum telespectador, os próprios senhores, de surpresa, que foi essa dívida de 25 milhões. Isso é preocupante, vereador? É preocupante, né? Porque foi pego assim de surpresa, realmente. Ele comentou aqui no plenário, mas eu também vou buscar, tentar encostar um pouco para saber mais sobre essa dívida aí. Fiquei preocupado com essa questão aí. Infelizmente, né? Os gestores que aí passaram, né? O dia a dia, eles têm deixado bastante dívida, sim. Mas hoje nós temos que olhar para frente. Nós temos que se preocupar agora com o futuro da nossa cidade. Não adianta a gente ficar olhando a preocupação lá atrás. Existe dívida, como vamos parcelar, como nós vamos fazê-la. Não adianta estar criticando os governos anteriores. Agora o momento, Washington, é da gente colocar o pé no chão e realmente fazer gestão. É o que a Comissão de Finanças, que está cobrando,
Eu mesmo, como vereador, cobro muito. Eu acho que é o momento agora da gente começar a pensar na cidade, saber distribuir da forma melhor possível, né, que nós temos nossas crianças na área da educação, na área da saúde. Eu acho que é uma preocupação muito grande. Dívida vamos ter? Vamos, vai aparecer? Vai aparecer. Mas nós temos que ter o pé no chão e pegar as pessoas mais técnicas. Nós temos profissionais na Prefeitura Municipal de Cubatão excepcionais. Quero parabenizar os técnicos da Secretaria de Finanças e também o secretário substituto que fez uma palestra maravilhosa aqui para nós aqui e que espero que cumpra, né, as suas metas aí. Eu acho que é bacana isso aí e parabenizar, né, os técnicos da Secretaria de Finanças aí. Só para encerrar com o senhor, daqui a pouco tem o Jogo do Brasil. Está confiante? Num Brasil melhor? Ao Brasil sempre estaremos confiantes, né? Eu sou palmeirense, como confio no meu Palmeiras também, mas confio no Brasil, eu acredito. O povo brasileiro, Washington, está carente, sabe? Daquele amor, né? Essa política suja que está acontecendo no nosso país. E aí eles estão desanimados, mas eu estou sentindo que a população brasileira ainda tem aquele orgulho de ser brasileiro. E eu acredito que hoje o Brasil ele vai passar por essa fase muito bem e vai ser campeão mundial, com fé em Deus. Um abraço ao senhor, obrigado pela atenção. Obrigado, um grande abraço a todos e fique com Deus. Muito bem, está aí a participação do vereador Toninho Vieira, que é o presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, e repito para o senhor, para vocês, telespectador, que terminou agora a audiência pública da Lei de Responsabilidade Fiscal, com a presença de alguns vereadores representando o Poder Legislativo e com a presença do representante do Executivo, o Genaldo Antônio dos Santos, que é o secretário substituto de Finanças da Prefeitura Municipal de Cubatão. Um abraço a todos, muito obrigado pelo carinho da sua atenção. Continuem com a programação da TV Câmara de Cubatão. Até o nosso próximo encontro.